Do Verdão, André Cavalcante. O assunto é o verde aqui agora, para a alegria da diretoria verde. Receba aqui mensagens, tweets. Olha aqui, da diretoria verde, todo mundo mandando. Vamos falar do Verdão aí, vamos, claro. Vai nessa, André Cavalcante. Palmeiras sem tantos mistérios, sem treinamento secreto e com esboço de equipe titular. Cuca de peito aberto ao falar de Felipe Melo e Roger Guedes com um problema no tornozelo esquerdo. O noticiário dessa sexta-feira aqui na Academia de Futebol da Barra Funda foi cheio. A possível lesão do Roger Guedes foi nesse momento. Ele estica a perna direita, mas é o pé esquerdo que pisa em falso e gera a torção no tornozelo. Isso foi ainda no aquecimento. O atacante ficou de fora de praticamente toda a atividade e pode ser desfalque. Essa mesma movimentação, o chamado bobinho, contou com a presença do reintegrado Felipe Melo. No entanto, quando teve início o treino recreativo, o volante voltou para a rotina dele. Trabalhos físicos para readquirir a melhor forma depois de mais de um mês sem jogar. Na entrevista coletiva, Cuca tratou mais uma vez desse processo de reconciliação com o jogador. Então ele está reintegrado. Agora ele está recuperando todo o tempo que ele parou. Se ele puder nos ser útil ainda ao longo desse ano, vai ser aproveitado, porque é um funcionário do clube. E reconhecer um erro, coisa que acontece. Eu quero poder ajudar o Felipe a ser uma pessoa melhor. E eu, com isso, ser uma pessoa melhor também. A gente pode sempre melhorar na vida, né? Eu, com os erros, com os acertos, com as situações que a vida nos apresenta, né? A gente tem uma vida só. Não adianta se ficar com mágoa, com coisinha assim, que isso aí não leva a nada. Já passou, faz parte do passado, vamos seguir em diante e conseguir o que nós temos de melhor aí para mim, para o Felipe, principalmente para o Palmeiras. Até para minimizar toda a polêmica sobre Felipe Melo, Cuca tem liberado praticamente todos os últimos treinos à imprensa. Ele não confirmou a equipe, mas a formação mais utilizada nesses últimos dias foi a seguinte: Fernando Praz no gol, Mike, Luan, Edu Dracena e Egídio, Tietê, Jean e Moisés, Guerra, William e Daverson. Recuperado de lesão, Dudu será utilizado, mas no transcorrer da partida contra o Atlético Mineiro, nesse sábado, no Independência. Da Academia de Futebol da Barra Funda, André Cavalcante para os canais Fox Sports. Bacana, e o noticiário fala aí de Felipe Melo, Cuca garantindo aquela história, não vai ser reintegrado, mas não vai jogar, o Cuca garantindo que não, que ele pode receber oportunidade. A frase na coletiva, desculpa, Não, só daqui um mês, né? Porque hoje eu acompanhei atentamente a coletiva do Cuca de manhã. Ele falou que o Felipe é só para daqui a um mês. Ou seja, todo esse tempo. Gente, daqui a um mês. Ele falou que está bem longe de ser. Daqui a um mês acabou o Campeonato Brasileiro, gente. Desculpa, fez tudo errado. Daqui a um mês, Papai Noel começa a aparecer. Tá tentando corrigir. Vamos colocar o Felipe Melo de Papai Noel, então. Verde. Vamos colocar. A ideia não é colocar. Então não é. Mas assim, mas ao mesmo tempo ele falou assim: se não tem reintegração pela metade. Se está reintegrado, está reintegrado. Ou seja, vai trabalhar junto. Agora, isso é evidente. Quando o Cuca lá atrás disse, naquele sábado do jogo com o Avaí, que tinha uma questão tática, ele não estava mentindo. Ou melhor, ele estava mentindo. Mas ele não estava apenas mentindo. Uma parte daquilo era verdade. Era uma meia mentira, não era uma meia verdade. Por quê? Tinha um problema com o Felipe Melo, mas ele tem uma questão tática que o Felipe Melo admitiu no dia da entrevista em que vazou o áudio. Quando ele disse, de fato, da maneira como ele quer que jogue, eu tenho dificuldade para jogar. O Felipe disse isso também. Então, a primeira opção dele não é o Felipe Melo. Agora, em relação ao time que vai jogar em Belo Horizonte, Palmeiras não ganha do Atlético em Belo Horizonte há 10 anos. Em Belo Horizonte. Ganhou em Minas Gerais em 2010 e ganhou no Canindé em 2011. Desde 2011 o Palmeiras não ganhou do Atlético. Foi no Ipatingão o jogo de 2010? Ipatingão 2010. Em Belo Horizonte, a última vez foi no Mineirão, 2x1 em 2007. O Edmundo jogava no Palmeiras. 2x1, 2 gols do Martinez. Você lembra desse jogo, Edmundo? Não sei se ele jogou. Eu não sei se ele jogou. Eu não lembro. Em 2007 você estava lá. Eu não lembro se você jogou. Não olhei se você jogou. Mas foi 2x1, 2 gols do Martinez, no Mineirão. De lá pra cá, Belo Horizonte, o Palmeiras não ganhou do Atlético mais. Eu lembro. Lembro. Você jogou? Joguei. Pois é. O fato é assim,
é um jogo difícil. O Cuca mudou o time de novo. Só que dessa vez ele mudou o time depois de 12 dias de treino. Deixou claro assim, não é porque treinou que vai ganhar, mas em teoria, agora ele trabalhou como ele quer a equipe. PVC, estou lendo aqui na Bíblia da rodada, hein, que o time será o seguinte: Fernando Praz, Mike, Edu Dracena, Luan e Egídio, Jean e Tietê, Guerra, Moisés, William e Daverson. O Borja, é bom lembrar, o Borja ganhou uma liberação aí para resolver questões particulares, só volta segunda-feira a treinar no Palmeiras. Ele ficou na Colômbia. Ficou na Colômbia tratando, não sei problemas particulares, problemas particulares. E o Dudu, como ficou um bom tempo fora, vai ficar no banco de reservas. Isso, né? Até porque essa nova formatação que ele está propondo para o time já fez isso contra o São Paulo, né? Um 4-2-2-2, como era tradicionalmente, né? 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes. Embora durante o jogo não seja exatamente assim, porque o William volta para compor um pouco mais do lado esquerdo, né? Nessa linha ali com o Guerra e com o Moisés, mas é um homem que pode chegar e também fechar na área, enquanto os outros são meias. Bem, mas o fato é que essa é uma escalação, uma proposta de jogo que valoriza mais a posse de bola. A ideia é essa, segurar a bola, abrir espaço para a passagem dos laterais, e aí Mike e Egídio ganharam muito espaço, porque segundo o Cuca estão treinando bem. Acho que é um caminho, acho que é o que o Palmeiras mostrou contra o São Paulo me agradou em relação ao que eu tinha visto antes. Teve como melhorar isso ao longo dos treinos. Ele falou, não treinei, aí engraçado isso, eu treinei, tive tempo para treinar todos os jogadores. E liberei o Borja para ficar um pouco mais fora. Já não participou desse período de treino. Fica aí. Estava com a seleção. Então, isso dificulta ainda mais na volta do Borja para que ele seja aproveitado. Se ele já não estava muito no esquema. Aí o time tem 12 dias para treinar. Todo mundo treina. Ele falou, não, treinei todo mundo, titulares e reservas. Tá todo mundo com a cabeça... E aí o cara, ainda, além disso, fica liberado até segunda-feira. Para ele é difícil depois entrar e se encaixar na metodologia. Sem dúvida. Olha aqui, se liga, hein? Pois não, Edmundo. Não, a dúvida é quem são os titulares, quem são os reservas. Ele falou de 14, 15 jogadores que são jogadores que são aproveitados sempre. Essa é uma são os inicialistas, como diz o Rueda, os inicialistas de cada partida. Essa palavra do Rueda é maravilhosa. Inicialistas para o jogo contra o Galo amanhã. Essa palavra do Rueda é espetacular. Inicialistas. Porque acaba com essa, não, nós temos 18 titulares. Não. Mas quantos inicialistas? 11. 11 inicialistas. Mas é legal também porque você não estabelece essa diferença titular e reserva. Porque no futebol, hoje em dia, é isso que o Cuca falou. Você tem 14, 15 jogadores que estão sempre jogando. Não começam hoje, mas começam amanhã, ou entram durante o jogo e mudam o jogo. O cara que entra regularmente no segundo tempo e muda o padrão de jogo, não deixa de ser um jogador importante da equipe, titular da equipe agora. Inicialista é aquele que inicia o jogo. Aquele jogo. O que está no banco que entra durante o jogo é tão importante quanto ele. Ou às vezes mais importante. O Bertozzi está na linha, mas pode falar, PVC. Não, eu ia falar só assim. Vamos lá. Fernando Praz, Mike, Luan, Edu Dracena, Mina. Mina também joga. É que tá machucado. O Mina tá com recuperando Egídio. Michel Bastos jogou. O jogo passado. Thiago Santos sentiu alguma coisa jogando. também. Bruno Henrique jogou o jogo passado. Tietê. Roger Guedes vinha jogando. Guerra, Moisés. William, Dudu, Daverson, tem 16. Temos 16. Zé Roberto também. Vamos pegar não só. Não tem jogado tanto. Tem dois desses aqui que eu tô falando. São jogadores que têm mais chance de começar as partidas, né? Palmeiras vai ser campeão. Keno, 17. Vai com 16. Jogando com 16 vai ser campeão. O Keno é fundamental. O Keno não é titular absoluto, não é inicialista, mas o Keno é fundamental. Por que você não colocou o Borja aí? Porque o Borja não é. O Borja não é. Colocamos 17 aqui. Do nada nós colocamos 17. Olha só, ele esteve ontem aqui no Rio de Janeiro acompanhando a grande final da Copa do Brasil, acompanhando o Cruzeiro, e o homem não para. O nosso embaixador de Minas já está em BH e vai falar com a gente agora do Galo forte e vingador para esse jogaço importantíssimo. Olha aí, os dois estão na primeira página da classificação. O Atlético tem 29 pontos, uma vitória fundamental para se aproximar ali do G6, do G4, e o Verdão, se vencer, também se consolida na zona da Libertadores. Tudo bem, Bertozzi? Bem-vindo aqui ao Expediente Futebol. Tudo jóia, João Guilherme. Pois é, a final da Copa, da Primeira Liga contra o Londrina, ela é muito valorizada, mas o jogo contra o Palmeiras uma vitória contra o Palmeiras vai encorpar de fato esse time do Atlético.